Olá, pessoal. Então, vamos à aula de matemática comercial. Hoje nós vamos falar sobre as taxas de inflação. Tá? Bom, então veja. O fenômeno do aumento persistente e generalizado dos preços de bens e de serviços, com consequente perda do poder aquisitivo da moeda, denomina-se inflação. Os governos geralmente colocam como meta o combate à inflação, pois ela acarreta grandes distorções numa economia de mercado, tais como perda do poder aquisitivo dos salários que não sofrerem reajustes no seu vencimento, perda do poder aquisitivo daqueles que recebem renda fixas, como o aluguel, desorganização do mercado de capitais e aumento da procura por ativos reais, como, por exemplo, casas e terrenos. Dificuldades do financiamento do setor público, o governo encontra dificuldades para vender seus títulos. E a deflação? Então, entende-se por deflação o fenômeno da queda persistente dos preços de bens e de serviços. Então, enfatizar da queda persistente dos preços de bens e de serviços. A deflação acarreta problemas como a queda do investimento, né? Então, se as empresas não investem, queda do investimento e, consequentemente, queda da produção. E com queda da produção, aumenta o desemprego. E também pode levar o país a uma depressão, como a que houve nos Estados Unidos no período compreendido entre 1929 e 1933. Geralmente, o combate à deflação é feito com o aumento dos gastos públicos. Usualmente, a inflação é medida segundo a composição de uma cesta básica de produtos com quantidades físicas bem determinadas. Em consequência, em seguida, mês a mês, os preços desses produtos são coletados e, então, com base nos preços médios de cada produto, obtém-se o valor da cesta básica. A taxa de inflação mensal é a variação percentual do valor da cesta básica calculada entre um mês e o mês anterior. Tá? Então, a taxa de inflação, o que é? Ela pega o preço da cesta básica em um mês, menos o preço da cesta básica no mês anterior, e divide pelo preço da cesta básica no mês anterior. Então, é a variação percentual do valor da cesta básica calculada entre o mês e o mês anterior. Tá? Então, no numerador é o preço no mês menos o preço anterior, sobre o denominador, preço anterior. Tá? Então, é a variação sobre o preço anterior. Variação do preço no numerador sobre o preço anterior. Admitamos, por exemplo, que uma cesta básica seja constituída de apenas dois produtos, A e B, com 2 unidades de A e uma de B. Suponhamos que em janeiro de certo ano, os preços médios por unidade de A e B sejam, respectivamente, R$ 80 e R$ 40. Assim, o valor da cesta básica em janeiro é, então veja, ele está considerando uma cesta básica com 2 produtos, A e B. Só que essa cesta tem 2 unidades de A e uma de B.
o preço de cada um de A é 80 e o preço de cada um de B, 40 horas. Então, o valor da cesta básica em janeiro é 2 unidades de A, ou seja, 2 vezes R$80, mais 1 unidade de B, ou seja, 1 vezes R$40. Então, fazendo as contas, o valor da cesta básica em janeiro é de 200, certo? Porque são 2 produtos de A, mais um produto de B. O produto de A vale 80 e o produto B vale 40. Perfeito. Suponhamos também que, em fevereiro do mesmo ano, os preços médios de A e B passem a valer R$ 81 e R$ 42, respectivamente. Então, o valor da cesta básica em fevereiro será, ora, a cesta básica é composta por 2 produtos A. Então, veja, 2 vezes o valor do produto A, 81. Mais 1 vez o produto B. Só que em fevereiro, o preço de B, unitário de B, passou a ser R$ 42. Então, 1 vezes R$ 42. Então, o valor da cesta básica em fevereiro é de R$ 204. Tá? Perfeito. E como a gente calcula, então, a taxa de inflação de fevereiro? Ora, a taxa de inflação de fevereiro, que a gente vai indicar por JFEV, será dada por... Então, a taxa de inflação de fevereiro é o valor da cesta básica em fevereiro, está aqui, sobre o valor da cesta básica em janeiro, 200. E tira 1. Então, esta formulinha é a forma de taxa de variação que nós vimos na aula passada, tá? É a taxa de variação, a fórmula da taxa de variação, tá? Então, veja, fazendo esta conta, a taxa de inflação de fevereiro é de 0,02, ou seja, 2%. Tá? Então, veja. Agora, se em março os preços de A e B forem R$ 82 e R$ 43, respectivamente, o valor da cesta básica no mês de março será, ora, 2 vezes o preço unitário do produto A em março, que é R$ 82, está aqui, mais 1 vez o valor do produto B em março, que é R$ 43, tá aqui. Então, o valor da cesta básica em março é de R$ 207. Agora, veja. E a taxa de inflação de março? A taxa de inflação de março, que a gente indica por JMAR, será dada por, simples, né? Usar a formulinha da variação percentual. Valor da cesta básica em março, 207, que acabamos de calcular. Valor da cesta básica em março, 207, no numerador. Sobre o valor da cesta básica em fevereiro. Olha lá, 204. Valor da cesta básica em fevereiro, 204. E tira 1. Então, a taxa de inflação de março é 0,0147, ou seja, 1,47%. Então, veja que, para calcular a taxa de fevereiro, taxa de inflação de fevereiro, ó, o valor da cesta em fevereiro sobre o valor da cesta em janeiro, sobre fevereiro sobre janeiro, menos 1. Agora, a taxa de inflação de março é o valor da cesta básica em março sobre o valor da cesta básica em fevereiro, menos 1. Então, é sempre um mês sobre o mês anterior, tá? Então, veja. No caso de taxas mensais de inflação, J1, J2, J3, até o JN, de meses sucessivos, a taxa acumulada de inflação nesses meses, de acordo com o que foi visto em variação percentual, é dada por... Então, veja. Nós vimos na aula passada a variação percentual acumulada. Mas a taxa de inflação acumulada, a taxa acumulada de inflação é uma variação percentual acumulada. Então, nós vimos
Nós vimos lá na aula passada. Como que então a gente calcula a taxa de inflação acumulada? Ora, é 1 mais a taxa de inflação num determinado mês, vezes 1 mais a taxa de inflação no mês seguinte, vezes 1 mais a taxa de inflação no mês 3, vezes, até 1 mais a taxa de inflação no mês N. Tá? Então, a taxa de inflação acumulada do mês 1 até o mês N é 1 mais J1, vezes 1 mais J2, vezes 1 mais J3, vezes, até vezes 1 mais Jn, e tira 1. Então, essa é a taxa de inflação acumulada do mês 1 até o mês N. Então, observações. Vamos lá, observações. O exemplo dado foi elaborado considerando-se uma cesta básica com apenas 2 produtos. No entanto, a mesma ideia pode ser facilmente generalizada para uma cesta básica com um número qualquer de produtos. Em geral, essas quantidades são determinadas por meio de pesquisas de orçamentos familiares. A definição da taxa de inflação, de acordo com o que vimos, é baseada no chamado método de Las Pays, com quantidades fixas na época base, sendo um dos mais utilizados na prática. Existem, entretanto, outras metodologias. Existem muitos índices oficiais de inflação, cada qual caracterizado pelos produtos da cesta básica, pela metodologia de cálculo ou pelo período e local de coleta de preços. Tá? Então, vamos ver. Entre eles, esses cálculos de inflação, existem alguns índices. Quais são eles? Entre eles, destacamos os índices de preços ao consumidor, que são os IPCs, cujas cestas básicas contêm produtos de consumo final e são calculadas por diversas instituições nas grandes cidades. Tem o índice de preços no atacado, que é o IPA, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, com preços negociados no atacado e com dados coletados em todo o país. Tá? Então, o IPC contém produto de consumo final, o IPA contém preços negociados no atacado, tem o Índice Nacional de Custo da Construção, que é o INCC, que envolve preços de produtos e serviços da construção civil, com dados coletados em todo o país pela Fundação Getúlio Vargas, e tem o Índice Geral de Preços, o IGP, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, utilizando uma média ponderada do IPA, que é o Índice de Preços no Atacado, do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e do INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção. Então, esses índices representam 60%, 30% e 10%, respectivamente, do IGP. Tá? Então, o IGP é uma composição desses 3 índices que nós acabamos de falar anteriormente. O IPC com 60%, o IPA com... o IPA com 60%, o IPC com 30% e o INCC com 10% de participação no IGP. Tá? Então, vamos ver uns exemplos numéricos. Em janeiro, fevereiro e março, as taxas de inflação foram 1%, 1,5% e 2%, respectivamente. Qual a taxa acumulada no trimestre? Ora, então veja, a taxa acumulada no trimestre, que nós vamos chamar de JAC, AC de acumulada, é 1 mais a taxa de inflação em janeiro, que é 1 mais 0,01, vezes 1 mais a taxa de inflação em fevereiro, que é 1 mais 0,015, vezes 1 mais a taxa de inflação em março, que é 1 mais 0,02, e tira 1. Então, fazendo estes cálculos, a gente chega que a taxa acumulada de inflação no trimestre é de 0,0457.
ou seja, 4,57%. Aqui, uma taxa mensal de inflação de 1% acumula que taxa em 10 meses? Então, veja, a taxa acumulada em 10 meses é 1 mais 1% no primeiro mês, ou seja, 1,01, vezes 1 mais 1% no mês seguinte, que é 1,01, vezes 1 mais a taxa no mês posterior a este segundo mês, que é 1,01. E assim sucessivamente, até o 10º mês. Então, aqui é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 10 vezes. Eu estou multiplicando cada um desses fatores 1,01 por ele mesmo 10 vezes, tá? Porque são 10 meses, né? E cada 0,01 aqui, 0,01 aqui, é por causa dessa inflação de 1% ao mês, constante. Tá, então, é o produto desses 10 termos de 1,01, tira 1. Ou seja, calcular 10 vezes esse produto 1,01 é 1,01 elevado a décimo. E aí, o menos 1 copio aqui. Aí, fazendo esta conta, a taxa de inflação acumulada nesses 10 meses é de 10,46%. Então, vamos lá. Que taxa mensal constante de inflação deverá vigorar em cada um dos próximos 12 meses para acumular uma taxa de 20%? Bom, então, tem uma taxa mensal constante de inflação em cada um dos 12 meses, que ele chamou de J. Então, veja, eu tenho que multiplicar o 1 mais J elevado a 12, né? 1 mais J, eu multiplico ele, esse termo, 12 vezes, porque são 12 meses. Só que multiplicar 1 mais J 12 vezes, horas, é 1 mais J elevado a 12, né? 1 mais J vezes 1 mais J vezes 1 mais J. Esse cálculo de 1 mais J 12 vezes dá 1 mais J elevado a 12, tá? Menos 1. Então, esta é a fórmula da taxa acumulada. 1 mais J elevado a 12 menos 1. Só que quanto ele fala que é essa taxa acumulada nesses 2 meses? Aqui, ó, acumular uma taxa de 20%. Então, essa taxa acumulada aqui tem que ser igual a 20%. Então, a gente passa o menos 1 para o segundo membro, fica 1 mais J elevado a 12 igual a 1,20. Aí, eu elevo os dois membros a 1 dividido por 12, então fica 1 mais J elevado a 12 elevado a 1 sobre 12, igual a 1,20 elevado a 1 sobre 12. Aqui, potência de potência, então multiplico os dois expoentes, 12 vezes 1 sobre 12 é 1, então fica só 1 mais J, igual a 1,20 elevado a 0,083. Esse 0,083 é o resultado da divisão 1 sobre 12. Tá? Então, 1 mais J é igual. Aí faz este cálculo, 1,20 elevado a 0,0833, dá 1,0153. Passa o 1 para o segundo membro, a taxa de inflação mensal constante é de 1,53%. Ok? Então, agora, temos um assunto bem importante, que é poder aquisitivo. Tá? Vamos ver o que é o poder aquisitivo de uma moeda. Então, veja, para introduzir este assunto de poder aquisitivo de uma moeda, vamos supor um período em que a inflação seja de 20%. Tá? Pois bem, então vamos supor que a inflação é de 20% no período. Supor um período em que a inflação seja de 20%. Então, vamos lá. Consideramos um valor arbitrário da moeda, por exemplo, R$1.000. Suponhamos que, no início do período, o valor da cesta básica seja R$100. Então, o valor da moeda é R$1.000 no início do período, e no início do período eu tenho que a cesta básica vale R$100. Então, o poder aquisitivo de R$1.000 equivale a quanto esse valor consegue comprar de uma cesta básica.
horas. Então, o poder aquisitivo de R$ 1.000 é R$ 1.000 dividido por 100, que é o valor da cesta básica. Esta conta dá o número de cestas básicas, ou seja, dá 10 cestas básicas, certo? Se cada cesta básica vale 100, se eu tiver 10 cestas básicas, 10 vezes 100, 1.000. Né? Então, 1.000 dividido por 100 dá 10 cestas básicas. Então, esta moeda de R$ 1.000, ela compra 10 cestas básicas de R$ 100. Perfeito. Agora, no final do período, o valor da cesta básica, que era R$ 100, passa a ser de R$ 120, pois a inflação, conforme dissemos, é de 20%. Né? Então, se a cesta básica vale 100 e a inflação é de 20%, então, no mês anterior, no início do período, a cesta básica valia R$ 100, no final do período, com uma inflação de 20%, a cesta básica passa a valer R$ 120. Porém, o valor da moeda continua o mesmo, R$ 1.000. Ora, então, quantas cestas básicas esses R$ 1.000 vão comprar? Quantas cestas básicas de R$ 120 esta moeda de R$ 1.000 vai comprar? Simples, 1.000 dividido por 120. Dá 8,33 cestas básicas. Tá? Então, no início do período, eu conseguia comprar 10 cestas básicas. No final do período, com uma inflação de 20%, eu consigo comprar somente 8,33 cestas básicas. Pois bem, então, num período em que a inflação é de 20%, qual a perda do poder aquisitivo da moeda? Simples. A variação percentual do poder aquisitivo é, então veja, o número de cestas básicas que eu consigo comprar no final do período, 8,33, sobre o número de cestas básicas que eu consigo comprar no início do período, que é 10, menos 1. Estou fazendo essa conta, dá menos 16,67%. Então, é uma variação percentual negativa. Tá? Então, significa que a variação percentual do poder aquisitivo é de menos 16,67%. Então, vamos lá. Uma dona de casa compra mensalmente 3 produtos, A, B e C, nas quantidades em unidades dadas pela tabela abaixo. Então, o produto A, ela compra mensalmente 2 quantidades, do produto B, ela compra 3 unidades e do produto C, ela compra 5 unidades. Em janeiro, os preços por unidade de A, B e C foram respectivamente 10, 12 e 20. Em fevereiro, tais preços foram respectivamente 10, ou seja, o produto A não sofreu aumento, continua 10. O produto B sofreu um aumento, passou de 12 para 14. E o produto C passou de 20 para 21. Tá? Item A. Quais os aumentos percentuais de preços de cada produto de fevereiro em relação a janeiro? Então, vamos lá. Vamos chamar o aumento percentual de preço do produto A em fevereiro por JFEV-A. Horas. Qual foi o aumento? Veja, então, é o valor final, que é o valor em fevereiro, 10. Sobre o valor inicial, que é o valor no mês anterior, janeiro, 10. 10 sobre 10 menos 1. Horas. 10 dividido por 10, 1 menos 1, 0. Então, o aumento percentual do preço do produto A é 0%. Não teve aumento. Vamos ao aumento percentual do produto B, que a gente vai denotar por JFEV-B. Horas, pela nossa formulinha que já conhecemos desde a aula passada, é valor do produto B em fevereiro, que é 14, sobre o valor do produto em janeiro, que é 12. Aqui, do produto B, 12, menos 1. Faz essa conta, o aumento percentual de preços do produto B, de janeiro para fevereiro, é de 16,67%. E
O aumento percentual do preço C em fevereiro. Horas. É o preço em fevereiro do produto C, que é 21, sobre o preço em janeiro do produto C, que é 20, menos 1. Faço essa conta, dá 5%. Ok. Agora ele pergunta: qual o aumento da despesa da dona de casa com esses produtos de fevereiro em relação a janeiro? Bom, então vamos ver. Ela vai ter um aumento de fevereiro para janeiro, claro, porque os produtos B e C sofreram um aumento. Então, vamos ver quanto vale o valor da cesta básica em janeiro, tá? Então, o valor da cesta básica em janeiro, eu coloco vejam A, B, C, porque a cesta básica tem os 3 produtos, A, B e C. Mas então, veja, qual é o valor da cesta básica em janeiro? Horas, 2 vezes o preço do produto em janeiro, que é 10, né? De fato, o A, ela compra quantidade 2, duas quantidades de A. E o preço de A vale 10, então 2 vezes 10. Então tá aqui, 2 vezes 10. Qual é a quantidade de B que ela compra? Ela compra 3 de B. E o preço de cada um de B é 12. Então 3 vezes 12. Então tá aqui, mais 3 vezes 12. Mais, ela compra quantos de C? Ela compra 5 produtos C e cada produto C em janeiro vale 20. Então, mais 5 vezes 20. Então, fazendo esta conta, o valor da cesta básica em janeiro é 156. Agora, qual é o valor da cesta básica em fevereiro? Ora, o valor da cesta básica em fevereiro é 2 vezes o preço do A em fevereiro, que não mudou, mais 3 vezes o preço do B em fevereiro, que é 14, mais 5 vezes o preço do C em fevereiro, que é 21. Então, o valor da cesta básica em fevereiro é 167. Então, veja, qual é o aumento da despesa da dona de casa? Horas. Veja, o aumento percentual é. Então, o aumento percentual em fevereiro é nossa formulinha, valor da cesta básica em fevereiro, 167. Sobre o valor da cesta básica no mês anterior, que é o janeiro, 156. Menos 1. Então, dá 7,05%. Então, esse foi o aumento da despesa em percentual da dona de casa. Tá? Olha lá, exemplo. Exercício 2. A taxa de inflação acumulada em um bimestre foi de 5%. No primeiro mês, a taxa foi de 2%. Qual a taxa do segundo mês? Bom, então vamos lá. Ele quer saber a taxa no segundo mês. Ele sabe que a taxa no primeiro mês foi 2%. Qual a taxa no segundo mês? Mas ele fala que a acumulada no bimestre, ou seja, de janeiro do primeiro mês ao segundo mês, é de 5%. Então vamos lá. Vamos chamar de J acumulada, no J ACBIM, a taxa de inflação acumulada no bimestre. Como a gente calcula a taxa de inflação acumulada no bimestre? Já vimos a formulinha. 1 mais a taxa de inflação no primeiro mês, vezes 1 mais a taxa de inflação no segundo mês, e tira 1. Só que a taxa de inflação acumulada no bimestre, ele deu, ó, a taxa de inflação acumulada no bimestre, 5%. Então, tá aqui, ó, 5%. É igual a, vamos lá, primeira fator aqui, 1 mais a taxa no primeiro mês. 1 mais, olha, essa taxa no primeiro mês, ele fala, ó, no primeiro mês é 2%, então fica 1 mais 0,02, vezes 1 mais J no segundo mês. Esse que ele quer determinar, a taxa no segundo mês. Então, menos 1. Então, o que a gente faz? A gente passa o menos 1 para o primeiro membro, fica 1 mais 0,05. 1,05. Igual a 1 mais 0,02 é 1,02, vezes 1 mais J no segundo mês. Então, passa 1,02 dividindo, 1,05 dividido por 1,02 é igual a 1 mais J no segundo mês. Então, faz essa conta e tira o 1. Dá 1,0294 menos 1, que é a taxa de inflação no segundo mês. Então, a taxa de inflação no segundo mês é de 2,94%. Exemplo 3.
Em janeiro, a taxa de inflação foi de 2%. Em fevereiro, 1,5%. E em março, houve uma deflação de 1%. Qual a taxa acumulada no trimestre? Bom, então veja. De novo, vamos invocar aqui a taxa acumulada. Vamos chamar de taxa acumulada no trimestre de J-TRIM. Tá? Horas. Qual é a taxa acumulada no trimestre de janeiro, fevereiro e março? Horas. É 1 mais a taxa de inflação de janeiro, vezes 1 mais a taxa de inflação em fevereiro, vezes 1 mais a taxa de inflação em março e menos 1. Tá? A taxa de inflação em janeiro, ele fala, ó, 2%. Então, 1 mais 0,02. 1 mais a taxa de inflação de fevereiro. Ora, a taxa de inflação de fevereiro é 1,5%. Então, fica 1 mais 0,015. Vezes. Agora, em março, houve deflação de 1%. Então, é 1 menos 0,01. Aqui, ó, menos, porque deflação, lembra, é queda. Queda de preço. Então, a taxa é negativa. Tá? Então, 1 menos 0,01 e tira 1. Então, veja, aqui, este primeiro fator é 1,02, este segundo fator é 1,015, e este terceiro fator é 0,99, menos 1. Faz desta conta, dá 2,49%. Então, a taxa de inflação no trimestre é de 2,49%. Então, o que é importante guardar neste exercício? Se tem taxa de inflação, a taxa é positiva. Agora, se houver deflação, então a taxa é negativa. Vamos lá. Em 1990, no auge da inflação brasileira, o Índice Geral de Preços, IGP, acusou uma variação de 2.740,23%. Então, esses dados são extraídos da revista Conjuntura Econômica, julho de 2003. Então, em 1990, no auge da inflação brasileira, o IGP acusou uma variação de 2.740,23%. Então, naquele ano, a inflação foi de 2.740,23%. Se em cada mês de 1990 a taxa de inflação fosse constante, qual o valor dessa taxa constante em cada mês? Então, veja, a taxa de inflação acumulada em 1990, como a gente calcula? Ora, já vimos, né? 1 mais a taxa de inflação de janeiro, vezes 1 mais a taxa de inflação de fevereiro, vezes 1 mais a taxa de inflação de março, vai até vezes 1 mais a taxa de inflação de dezembro e tira 1. Agora ele fala que suponha que a taxa de inflação seja constante em cada mês. Então, eu chamo de taxa de inflação em janeiro de J, taxa de inflação em fevereiro de J, taxa de inflação de março de J, taxa de inflação de abril de J, todas elas até em dezembro, a taxa de inflação de dezembro de J. Todas elas valem J mensalmente. Então, veja, 1 mais J vezes 1 mais J vezes 1 mais 12 vezes esse termo 1 mais J vai dar 1 mais J elevado a 12. E aí eu tiro 1 da formulinha. Então, veja, qual é a taxa? Então, veja, qual é a taxa de inflação acumulada em 1990? Ele fala que é de 2.740,23%. Ora, se é por cento, ando duas casas à esquerda. 1, 2. Ou seja, 27,4023. Então, tá aqui, ó. Então, a taxa de inflação acumulada em 1990 é 27,4023, tá? Que é igual a 1 mais J elevado a 12 menos 1. Tá aqui. Aí, o que eu faço? O menos 1 no segundo membro, eu passo para o primeiro membro. O primeiro membro fica 28,4023. E no segundo membro fica só 1 mais J elevado a 12. Aí eu faço o quê? Elevo os dois membros por 1 sobre 12. Então, ele elevei o primeiro membro por 1 sobre 12 e elevei o segundo membro por 1 sobre 12. Então, no primeiro membro, o 28,4023 vai estar elevado a 1 sobre 12, que é 0,0833. E no segundo membro, 12 vezes 1 sobre 12 é 1. Então, no segundo membro só fica 1 mais J. Então, 1 mais J é igual a
28,4023 elevado a 0,0833, que é 1,3215. Passo menos 1 para o segundo membro, para deixar só o J no primeiro membro. Então, o J a taxa de inflação mensal é de 32,15%. Tá? Então, veja, lá em 1990, com a taxa de inflação de 2.740,23%, equivaleria a ter uma taxa mensal, se fosse constante, de 32,15%. A taxa de inflação mensal, 32,15%. Tá? Então, veja que, em comparação com a atualidade, né, se a nossa inflação é de 1,63%, então imagina, né? A inflação anual é de 1,63%, né? A prevista, né? Pelo Boletim Focus. Então, veja que aqui a taxa de inflação mensal, só de um mês, era 32%. Então, 32% mensal em 1990. Atualmente, temos 1,60% anual, né? E a discrepância, né? Ok. Então, e vamos então para o exercício derradeiro, tá? Num período em que a taxa de inflação é de 40%, qual a perda do poder aquisitivo da moeda? Então, esse é um muito bom exercício, né? Para isso aqui constantemente, se você quer saber a perda do poder aquisitivo de uma moeda, é só você pegar a inflação, a taxa de inflação, num determinado período. Quer saber a perda do poder aquisitivo em um determinado período? Só pega a taxa de inflação daquele período, que você sabe calcular esta perda do poder aquisitivo da moeda, que é a resolução desse exercício. Então, vamos lá. Bom, então vamos supor que o valor da moeda seja X. E o valor da cesta básica seja Y. Então, veja, conforme nós vimos num exemplo anterior, o poder aquisitivo desta moeda é de, horas, o valor da moeda dividido pelo valor da cesta básica. Então, fazendo essa divisão, eu tenho X sobre Y cestas básicas. Num exemplo anterior, nós vimos que o valor da moeda era 1.000 e o valor da cesta básica era 100. Então, 1.000 dividido por 100 dá 10 cestas básicas. Mas só que aqui nós estamos resolvendo o problema genericamente, né? O X representa um valor qualquer da sua moeda e o valor da cesta básica é um Y qualquer. É muito mais sofisticado, né? Muito mais elegante resolver assim, né? Sem pegar um valor específico da moeda e sem pegar um valor específico do valor da cesta básica. Então, o valor da moeda que a gente denota por X e o valor da cesta básica por Y. Então, o poder aquisitivo é de X sobre Y cestas básicas. Então, eu consigo comprar X sobre Y cestas básicas. Perfeito. No final do período, o valor da cesta básica é horas. No início do período, o valor da cesta básica é Y. Com uma inflação de 40%, o valor da cesta básica no final do período é Y mais 40% de Y. Ou seja, 1,4Y. Agora, o novo poder aquisitivo é de, horas, o valor da moeda permaneceu X. Porém, o valor da cesta básica aumentou. Passou de Y para 1,4Y. Então, o poder aquisitivo é de X, que é o meu valor da moeda, que permaneceu o mesmo, sobre o valor da cesta básica, que aumentou. Passou de Y para 1,4Y. Então, o novo poder aquisitivo da moeda é X dividido por 1,4Y cestas básicas. Então, veja, qual é a variação percentual do poder aquisitivo? Nós vimos naquele exemplo anterior. A variação percentual do poder aquisitivo é o número de cesta básica que eu consigo comprar no período posterior, que nós acabamos de calcular, X sobre 1,4Y, está aqui, X sobre 1,4Y, sobre o valor da cesta básica antes do período, no início do período, que aqui está, X sobre Y cestas básicas. Então, o poder aquisitivo no início do período é de X sobre Y cestas básicas, e daí na nossa formulinha, menos 1. Então, divisão de frações. Conservo a primeira em fração, X sobre 1,4Y, e multiplico pela segunda fração invertida.
y sobre x, menos 1. Aí eu posso cortar y com y e x com x. Então, este cara aqui, este produto aqui, se reduz a 1 dividido por 1,4. E na formulinha tem o menos 1. Está aqui o menos 1. Então, 1 dividido por 1,4 é 0,7143. Só que tem o menos 1. Menos 1. Ou seja, fazendo essa conta, vai dar menos 0,2857, que é menos 28,57%. Então, a perda do poder aquisitivo é de 28,57%. Ok, pessoal?